Boa tarde a todos. Solicito ao senhor secretário que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a terceira sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Timburi. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, aos demais que acompanham pela internet. Certifico a presença de todos os vereadores presentes. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Conforme determina o artigo 123 do Regimento Interno, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 15/2021, institui Programa de Recuperação Fiscal, Refis no município de Timburi e dá outras providências. Projeto de lei 15/2021. Institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis no município de Timburi e das outras providências. Silvio César Sabogim Polo, prefeito municipal de Timburi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Timburi o Programa de Recuperação débitos tributários e não tributários, cujos fatos geradores ou vencimentos ocorreram até 31 de dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2º. O ingresso no refis deverá ser formalizado mediante a assinatura do termo de confissão de dívida, no qual o contribuinte ou responsável tributário confesse a dívida em caráter irrevogável e irretratável com as seguintes opções. Primeiro, para pagamento integral do débito à vista, serão descontados 100% dos juros de mora e das multas incidentes até a data do termo de confissão da dívida. Segundo, para pagamento do débito em uma única vez, em até 30 dias ou parcelada em 12 parcelas, serão descontados 70% dos juros de mora e das multas incidentes até a data do termo de confissão da dívida. Terceiro, para pagamento do débito de forma parcelada de 13 até 24 parcelas, serão descontados 60% dos juros de mora e das multas incidentes até a data do termo de confissão da dívida. Quarto, para pagamento do débito de forma parcelada de 25 até 36 parcelas, serão descontados 50% dos juros de mora e das multas incidentes até a data do termo de confissão da dívida. Terceiro, o pagamento das verbas honorárias, custas processuais e eventuais despesas judiciais será de responsabilidade do contribuinte. Artigo 3º. Poderão ser incluídos no refis saldos de eventuais parcelamentos anteriores, não cabendo restituição ou compensação administrativa ou judicial de valores recolhidos anteriormente à opção pelo refis. Artigo 4. A opção pelo refis fica obrigatoriamente condicionada, primeiro,
a assinatura do termo de confissão de dívida contendo as disposições legais e necessárias. Segundo, a confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados. Terceiro, aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. Quarto, a renúncia ou desistência de quaisquer reclamações ou recursos no âmbito administrativo ou judicial. Quinto, a anuência da consolidação de todos os débitos devidos pelo contribuinte ou responsável tributário. Artigo 5º. O não pagamento de 2 ou mais parcelas consecutivas ou não dará ensejo à rescisão do parcelamento e as medidas cabíveis sobre o valor total confessado, atualizado e corrigido. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. A justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta egrégia Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei 15/2021, que institui programa de recuperação fiscal, o REFIS, no município de Timburi e das outras providências. Este programa de recuperação fiscal, o REFIS, já foi instituído no município de Timburi mediante Lei Municipal número 1406, de 21/6/2017. E esta administração pretende instituir novamente o programa com as alterações e adequações condizentes com as suas finalidades principal, que é de possibilitar aqueles em dívida para com os cofres municipais quitarem suas pendências de formas possíveis, sem juros e multa, ficando assim em dia com suas obrigações para com o município. Não há dúvidas de que o município sairá beneficiado também com a entrada de novos recursos que serão revertidos em serviços e benefícios à comunidade. Enfim, podemos considerá-los como interesse social além de econômico. Por todo o exposto e acreditando no apoio unânime desta Casa, apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores os protestos de estimas e considerações. Está em discussão o projeto da lei que acabou de ser lido. Palavra ao vereador Beto. Senhora Presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos. Eu acho que esse projeto que o prefeito está mandando é bem visto, desde que seja feita uma cobrança mais também adequada, né? Porque se você pegou 100% de juros de uma dívida, também tem que ser uma execução mais, eu acredito que mais afinco, né? Porque você ter 100% de desconto numa dívida de juros, de correção, eu acho que é uma vantagem enorme para quem está devendo. Em questão de 30 dias a 12, 70% de desconto. Ainda mais parcelas de 24 a 36. Está parecendo Casas Bahia, só não paga quem não quer, não é verdade? Então eu acredito que é um bom negócio para os dois lados. Para a prefeitura, que vai receber um dinheiro que está parado, e para quem eu acho que mais favorecido nisso tudo é o devedor, né? Que são coisas que tem que aproveitar essa oportunidade. Quem deve tem que pagar, não é isso? Então eu sou a favor dessa lei, desse projeto de lei, desde que seja feita uma cobrança mais afinco. Porque não adianta essa Casa de Lei aprovar isso,
mas também se não tiver uma cobrança mais adequada, né? Desde 2017 tem já esse projeto aí, então, se a pessoa tem que pagar, paga-se, procura lá um meio de se pagar o mais rápido possível. É isso? Muito obrigado. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 16/21, 2021. Ratifica protocolo de intenções firmando entre município brasileiro com a finalidade de adquirir vacina para o combate à pandemia do coronavírus, medicamento, insumos e equipamento da área da saúde. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107/2005 e Decreto Federal Regulamentador número 6.000. Ela leu aqui. Mas isso aqui não é o caso do Covid, é? Pandemia? Ah, tá. É que já estava esse cabeçalho lá, né? Tranquilo, meu filho. Vamos lá, do artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107/2005 e Decreto Federal Regulamentador número 6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 2. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º. O consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementada em caso de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justificativa. O recrudescimento dos casos de Covid-19 em todo o território nacional tem preocupado prefeitas e prefeitos de todo o país. A justificativa do envio do presente projeto de lei a esta egrégia Casa Legislativa se dá nesse cenário desalentador que exige atitudes tempestivas, tanto do Executivo quanto dos pares desta Câmara. A urgência, necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar as atividades econômicas, a geração de emprego e renda e o convívio social. Preliminarmente, cabe destacar que o Programa Nacional de Imunização, PNI, instituído em 1973, explicita que
que a aquisição de vacinas é competência legal e administrativa do governo federal. O tema da aquisição de vacinas foi objeto de judicialização nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Também não escapou à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, o STF, com efeito na ação direta de descumprimento do preceito fundamental, a DPF, número 770, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O STF enfrentou a questão da competência para aquisição de vacinas para combater a pandemia. A Suprema Corte referendou a decisão por unanimidade, em 24 de fevereiro de 2021, que os municípios brasileiros também possuem competência constitucional para aquisição e fornecimento de vacinas nos casos de descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo governo federal e a insuficiência de doses para a imunização da população brasileira. Na mesma linha da decisão proferida pelo STF, motivadora desta iniciativa, o Congresso Nacional aprovou em 2 de março de 2021 o projeto de lei número 534/2021, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros. Nesse contexto, a Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, entidade suprapartidária de representação nacional de municípios, apoia tecnicamente a instituição de consórcio público de abrangência nacional para aquisição de vacinas. Diante disso, e zelosa da plena segurança jurídica de que se reveste a medida da FNP, lidera e apoia tecnicamente a formatação de consórcio público de abrangência nacional, ora levado à apreciação de Vossa Senhoria. A iniciativa, que conta com manifestação de interesses de 1.703 municípios, o que abrange mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, dados registrados até 12 horas de 5 de março de 2021. Tem finalidade de contribuir para agilizar e imunização da população e também de atender eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços públicos municipais de saúde, com a missão de, caso seja necessário adquirir imunizações complementares ao PNI, o consórcio visa fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita. Assim, representa uma concertação federativa que favorecerá a todos, já que quanto mais doses estiverem disponíveis, mais rapidamente os brasileiros serão vacinados. É grande a justificativa aqui. Ademais, esse consórcio é afetivamente um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando vantajosidade nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais e ou prazos. Trata-se de um instrumento legal amparado na Lei Federal número 11.107/2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações e que compras em menor escala estariam sujeitas.
Além disso, o fato de o município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não impede aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, a reforça na medida que reúne grande número de municípios, que representam uma parcela considerável da população nacional. O consórcio, ora instituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais fundamentais para as negociações de vacina, especialmente durante a pandemia. A proposta que sustenta a formação do presente consórcio público é a de colaboração entre os entes federativos, a FNP, que estimula e as centenas de cidades brasileiras que manifestaram interesse formal em aderir ao consórcio apostam em um federalismo cada vez mais, só tem mais essa, vez mais cooperativo. Por isso, cabe ressaltar que os consórcios também não competem ou se sobrepõem ao papel das entidades de representação política na federação, tais como as associações de municípios, microrregionais, regionais e nacionais, instituições que detêm personalidade jurídica, governança e atribuições específicas, distintas e independentes. Há que se destacar que os recursos para a compra dos indispensáveis itens a que se propõe o consórcio podem vir de diversas fontes, dentre elas recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrente de emendas parlamentares e de doações advindas de fontes nacionais e internacionais. O consórcio público, que será constituído a partir do presente protocolo de intenções, está em sintonia com a Lei Federal número 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador, a partir da ratificação dos protocolos de intenções, surgirá nova pessoa jurídica de direito público, com natureza jurídica autárquica, que será estruturada para executar as finalidades que motivaram sua criação, sendo certo que o consórcio irá se submeter a todos os princípios que reagem à ação administrativa do Estado, como, por exemplo, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esse projeto também garante como deve ser o pleno controle externo das atividades desenvolvidas pelo consórcio, em obediência às normas de direitos financeiros e de responsabilidade fiscal. Para finalizar, cabe destacar que se trata de uma iniciativa de vulto e inédita no país, ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema iminente que é de todos: a escassez de vacina para a imunização em massa da população e o médio e longo prazo de outros insumos. Diante do exposto, apresentamos para avaliação e análise de Vossa Senhoria o presente protocolo de intenções e o incluso projeto de lei relativo. Está em discussão o projeto de lei que acabou de ser lido. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado.
Aprovado por unanimidade. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei complementar número 02/2021, altera a tabela 3 da lei complementar municipal número 03/2003 de dezembro de 2003 e alterações que aprova o Código Tributário do município de Timburi e da outras providências. Silvio César Savogin Polo, prefeito municipal do município de Timburi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterada a tabela 3 que dispõe sobre taxa de licença para exercício de comércio eventual ou ambulante, constante da Lei Complementar Municipal, número 03, de 23 de dezembro de 2003, e alterações que institui o Código Tributário do município de Timburi, e que passa a vigorar com os seguintes valores: taxa de licença para exercício de comércio eventual ou ambulante. Primeiro, comércio ambulante. Produto alimentício em geral. Venda com uso de veículos. Está aqui o número 20, UFM por dia. E o UFM por mês, 70. Está aqui, UFM por dia são 20 UFM por dia e 70 UFM por mês. Vendas com uso de veículos. Vendas sem uso de veículos são 18 UFM por dia e 65 UFM por mês. Segundo, raízes, sementes, flores naturais, mudas e similares. A. Venda com uso de veículos. 20 UFMs por dia, 70 UFM por mês. Venda sem uso de veículo, 18 UFM por dia, 65 UFM por mês. 3,62 por dia. Não, cada UFM. Terceiro, produtos de higiene e limpeza. A. Venda com uso de veículo, 20 UFM por dia, 70 UFM por mês. Venda sem uso de veículo, 18 UFM por dia, 65 UFM por mês. Quarto, roupas, bijuterias, perfumarias, brinquedos, calçados e artigos domésticos, armarinhos, miudezas, artigos de decorações, artesanatos e similares. Venda com veículo 20 UFM dia, 70 UFM mês. Sem veículo, 18 UFM dia, 65 FM mês. Doces, salgados, sorvetes, refrigerantes e similares. São 20 FM dia e 70 UFM mês. Outros produtos não especificados nesta tabela. Venda com uso de veículos são 20 UFM dia, 70 UFM mês. Sem o veículo, 18 UFM dia, 65 UFM mês. Produtos alimentícios em geral. Venda com usos de veículo. Agora é anual. O UFM anual. 150 UFM anual, sem o veículo 140 UFM anual. Raízes, semente, flores naturais, mudas e similares, com veículo 150 UFM anual, 140 UFM anual sem veículo. Produtos de higiene e limpeza,
com o veículo 150 UFM anual, sem o veículo 140 UFM anual. Roupas, bijuterias, perfumarias, brinquedos, calçados e artigos domésticos, armarinhos, miudezas, artigos de decorações, artesanatos e similares. Venda com veículo 150 UFM anual, venda sem veículo 140 UFM anual. Doces, salgados, sorvetes, refrigerantes e similares 150 UFM anual. Comércio ambulante. Outros produtos não especificados nessa tabela. Venda com veículo 150 UFM anual e 140 UFM anual sem veículo. Segundo, comércio eventual ou provisório. A. Os contribuintes residentes no município que exercerem a atividade de comércio ambulante eventual pagarão 80% da taxa respectiva quando a licença for anual, 50% da taxa respectiva quando a licença for mensal, 30% da taxa respectiva quando a licença for diária. B. Licença para exercício de comércio em horário especial em épocas próprias para os contribuintes que não pagam horário especial, 20 UFM por dia, observados as legislações pertinentes. Artigo 2. Ficam mantidos sem qualquer alteração os demais artigos da referida lei. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, passamos as mãos de Vossas Excelências para estudos e deliberação desta Casa, o incluso projeto de lei complementar que altera a tabela 3 da Lei Complementar Municipal, número 03/2003, de 23 de dezembro de 2003, e alterações que aprova o Código Tributário do município de Timburi e das outras providências. A tabela 3 dispõe sobre taxa de licença para exercício de comércio eventual ou ambulante. No município de Timburi, encontra-se defasada, visto que foi instituída no exercício de 2003 e não foi revista ou atualizada desde então. A presente iniciativa objetiva equiparar os valores cobrados em nossos municípios aos valores vigentes em municípios vizinhos. Esta medida beneficiará a economia municipal com uma arrecadação mais justa, além de valorizar e preservar o comerciante local, que concorre diariamente com os ambulantes, em condições desiguais, tendo em vista o custo de manutenção de um estabelecimento. Certo da apreciação de Vossas Excelências, na oportunidade apresento os protestos de apreço e considerações. Está em discussão o projeto de lei complementar que acabou de ser lido. Com a palavra, o vereador Beto. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu queria saber se a gente pode dar uma pausa para dar uma discutida rápida nesse projeto aqui. Tá? Tem como fazer isso? Será? Não sei se... Tudo bem.
A sessão foi suspensa por 10 minutos.